todos os dias, em todos os municípios do Brasil, em todas as delegacias de polícia, com as várias e vários Simones Diniz que existem por aí. Quando o Ministério Público arquiva e o Poder Judiciário homologa, e a polícia não faz o seu trabalho, acontece que nós, a população brasileira, os contribuintes do Estado brasileiro, pagamos a inobservância dessa legislação que deveria estar sendo observada. E o que acontece com isso? Os negros, os afrodescendentes, vão para aquele lugar onde eles já estão acostumados desde os tempos da escravidão, que é a base da pirâmide, onde eles ocupam o destacado lugar do fundo, do chão, né? Isso se reflete na empresa privada, no emprego público, se reflete na escola, se reflete em todos os lugares, e à medida que você vai subindo, né, você vai encontrando uma verdadeira Dinamarca no topo dessa pirâmide. Essa, senhoras e senhores, é a sociedade brasileira de 2009, né? Ela é social, racial e hierarquicamente estabilizada. Ela tem cor lá em cima e tem cor lá embaixo. E parece que isso não incomoda todos aqueles que são contrários à ação afirmativa na universidade e que talvez sejam contrários à proposta que o deputado Amarildo apresenta aqui na Assembleia. Os números que estão surgindo a partir da polêmica das cotas na universidade, e que, com certeza, deputado, vão surgir muito mais depois da proposta que vai ser aprovada aqui na quinta-feira em todo o país. Não faltarão pessoas para dizer que isso tudo é um racismo ao contrário, que é privilegiar uma parte da população, que os negros não precisam disso. Afinal, o que eles querem? Querem também entrar no serviço público sem passar, sem precisar de nada, sem estudar? Como nós já vimos isso lá na discussão das cotas. Eu penso que é um caminho que vai ser dificilmente trilhado, mas que nós vamos chegar lá. As razões que a gente tem para continuar é que há uma campanha vitoriosa, e faço a ligação aqui com a Lei 10.639, que também não vem sendo cumprida, quer pelo governo federal, quer pela maioria dos governos estaduais, e quer pelos governos municipais. Essa Lei 10.639, que, na verdade, agora ela foi ratificada pela Lei 11.645, e que, na verdade, são apenas emendas da Lei de Diretriz Básica da Educação, ela reescreve a história do Brasil. Ela dá esse poder para os 5.463 municípios e 27 estados e territórios do Brasil e o governo federal reescreverem a história do Brasil, incluindo o afrodescendente que não está presente nesses 5.463 na história contada. Ele está em lutas de resistência, mas se for procurar na história que é contada na escola, na universidade, você não encontra. E essa lei deveria estar sendo observada porque é a Lei de Diretriz Básica Lei de Diretriz e Base da Educação. É mais ou menos a Bíblia, se fosse a questão da Igreja Católica, da escola. A escola nacional. Em primeiro e segundo grau, ensino fundamental e ensino médio, da questão da escola pública e também da escola privada. As notícias que temos, através dos 5.463 inquéritos civis públicos que pedimos que o Ministério Público Federal, Ministério Público dos Estados abrissem um inquérito civil público em cada município, são que em alguns lugares se cumpre, outros não se cumpre mais ou menos, tem o grande engodo da transversalidade, que, na verdade, apresenta uma forma de não cumprimento declarado, e talvez se pudesse fazer, juntamente com o porquê da lei e porquê da inclusão no serviço público, um apanhado em todos os municípios desse Estado, como está funcionando a lei da história da África e cultura afro-brasileira. Porque aí vão surgir muitos dos motivos que justificam a implementação desse projeto. A história dos afrodescendentes em todos os municípios desses estados, que não foi contada, que não é contada e que não fazem parte da matriz contada do Estado brasileiro, apesar de ter grandes expoentes em todos os lugares.
Nós do IARA também, além dessa questão da Lei 10.639, atuamos especialmente na questão do emprego e em relação aos bancos privados. Isso é importante contar, porque fizemos representações sempre ao Ministério Público do Trabalho, já que eles têm obrigação legal, têm inclusive uma coordenação especializada no combate à discriminação, só que nós achamos que não tem funcionado o tanto que deveria funcionar. Então usamos a nossa ferramenta, que é a apresentação da denúncia, que na área de direito tecnicamente se chama de representação, e pedimos que abrissem inquéritos civis públicos e depois, se fosse o caso, ações civis públicas ou termos de ajustamento de conduta. Como se usa na área de meio ambiente há mais de 20, 30 anos, como se usa também na área sindical há mais de 20 anos. Tem até um barbudo que acabou conseguindo se eleger, está lá na presidência da República, que fazia isso há 30 anos atrás, com muitos sindicatos ajuizando milhares de ações civis públicas. Eu, como advogado do Banco do Brasil, defendi muito o banco dessas ações que eram espalhadas pelos sindicatos. Então, quer dizer, a receita está pronta, que é obrigar o cumprimento da lei, que é o período posterior à elaboração da lei aqui. E o que aconteceu? Aconteceu que os bancos privados disseram, não, nós não discriminamos. Vem o Ministério Público e traz o censo IBGE. Eu gosto até bem de falar os nomes dos bancos, porque as ações foram ajuizadas e o autor da ação é o Ministério Público do Trabalho, ABN, Bradesco, Itaú, ABN AMRO e Unibanco. São os 5 maiores bancos privados brasileiros. Esses bancos apresentavam os números de 70 mil funcionários e 2% apenas de negros. E não tinha explicação. A explicação sempre é, como vai surgir também no projeto do deputado, bom, isso é uma culpa dos próprios negros, afinal de contas não é um problema racial, aqui a gente não tem isso é a importação do ódio racial americano, vocês estão querendo transformar o país em branco e preto, isso é um problema social, não é um problema racial, e tem mais a ver com a questão da capacitação e da capacidade. Bem, o Ministério Público, então, trouxe os números do IBGE. E, na área de Brasília, 54% da população possuía o número de... 54% da população eram os chamados afrodescendentes. Esses tais afrodescendentes, metade tinha nível médio. Mas metade desses esquisitos afrodescendentes tem nível médio. Vamos voltar lá no banco. Volta lá ao Ministério Público do Trabalho, bate na porta do banco. Bancos, mas vocês me disseram que não estavam discriminando ninguém. Como é que metade dessas pessoas denominadas afrodescendentes tem nível médio? Qual é o nível que você exige para entrar no seu banco? Não, nós exigimos aqui o nível fundamental. Mas aí não deu para entender. Mas se você exige nível fundamental, metade dessa população tem nível médio, elas têm uma qualificação maior. Como é que você pode explicar que tem apenas 2% nos seus quadros iniciais? Falando só de acesso, não estamos falando ainda de promoção, que é na subida da carreira. Isso com certeza vai aparecer no projeto do deputado Amarílio. Então, me parece que a resposta que o Ministério Público do Trabalho deu foi o ajuizamento de ações civis públicas, que, junto à Justiça do Trabalho, as ações foram julgadas improcedentes, com argumentos absolutamente equivocados, no meu modo de ver, porque os juízes, ao invés de examinar a desigualdade racial, que é essa desigualdade que se examina também aqui no emprego público, por que eles não chegam lá? Foram julgar as cotas para negros na universidade, coisa que não estava em discussão. E essas ações ainda estão em tramitação na Justiça do Trabalho. Agora, o TRT também manteve as decisões, e as razões são absolutamente essas. E são piores um pouco, porque elas dizem o seguinte: as estatísticas não servem como prova, desembargadora, para a comprovação do racismo ou da discriminação. E ainda diz assim, se prepare, ilustre deputado, o Tribunal de Brasília diz assim: eu conheço os fundamentos da discriminação indireta com base na estatística baseada no direito comparado.
nos Estados Unidos e outros.